Vamos continuar, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com o tema A Palavra que Decide, parte 2. E vamos aqui, em Jonas capítulo 2, versículo 8. Na versão que eu estou aqui da Bíblia, nova versão transformadora, diz assim: os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Forte isso, né? Olha a pessoa perdendo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Na versão aqui que eu anotei, acho que é Almeida Corrigida Fiel, diz: os que observam vaidades mentirosas abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Então imagine agora Deus querendo restaurar sua vida desde a queda, implantar a vida abundante, restaurar o que foi perdido pela queda, né? Desde a queda o homem perdeu muito em todas as áreas, e agora Deus tem que fazer obras profundas em nós. Algo precisa ser colocado, a paz, a alegria, o fruto do Espírito, e algo precisa ser tirado, que são os traumas, os medos, né? Todo aquele lixo emocional. Há uma faxina que o Espírito Santo tem que fazer dentro de nós. E a nossa cooperação vem do quê? De compreender. Algo que nós precisamos fazer. E aqui em Jonas, ele está dizendo que a pessoa, por falta de entendimento, acaba o quê? Desde a queda, amados? Cooperando com o inimigo, matar, roubar, destruir e impedindo a ação de Deus. Porque Deus deu livre-arbítrio. Desde a queda o homem se tornou inacessível à graça. A Bíblia diz assim, quando eu não perdoo, lá em Hebreus 12, 14, 15, eu me privo da graça, eu me corto da graça. A graça, né? Eu me corto. O cordão umbilical da graça querendo trazer no treino, eu corto. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14 e 15, que sem a paz com todos, se eu não tiver paz, eu me privo da graça. Eu espero a misericórdia de Deus, ela não vem. O que está acontecendo? Eu cortei a conexão. Cortei a conexão. Então, é muito fácil cortar a conexão da graça. E nós vamos ver aqui 3 coisas que, se nós não vigiarmos, nós cortamos a conexão com a graça. Esperando a graça, o que nós recebemos? Sofrimento. Olha só, o primeiro ponto, nós vemos aqui, tem uma tradução em inglês chamada New English Translation, que é NET. New English Translation, a NET. Que traduz aqui, aonde te leu, abandonam a misericórdia. A minha outra aqui diz, viram as costas, dão as costas para a misericórdia. Eles traduzem com a palavra forfeit. Forfeit quer dizer o seguinte: abandonar. Forfeit é uma palavra que é usada assim, para confiscar. Confiscar. Você tem direito a algo, mas porque você fez algo, você perde o direito. Aqui, Deus deu a vida abundante porque Adão e Eva escolheu a independência, perdeu o direito. Eles colocam a palavra forfeit, que é, você perde algo por omissão ou crime. Então você tem um direito a uma herança, você perde aquilo, ou por omissão ou por crime. Por omissão como? Você sabe que está lá e não vai lá sacar. Tua tia deixou uma herança para você, você não quer saber de herança da minha tia, você não vai. Ou o que acontece? Você não fica sabendo, você tem uma herança, mas não te contam. Então, a omissão pode ser, não sei, eu estou sentindo o povo bem disperso, irmão. Vamos ficar firme aqui na palavra, porque ela é importante, é algo muito importante que Deus está dizendo. Omissão é, você não sabe que aquilo te pertence, ou você sabe e não toma uma atitude. Ou crime, por exemplo, você tem direito a uma herança, mas se você fizer algo errado e for preso, enquanto está preso, você não vai usufruir daquela herança, porque lá na cadeia você não vai ter todos os privilégios de um rico. Lá você vai ter que vestir o que eles vestem, né?
Você vai ficar naquela frequência. E quando você estiver preso, você não vai ter como usar aquela riqueza. Quando estiver naquela frequência lá da prisão, você vai comer o que eles dão, vestir o que eles vestem. Então, isto que nós estamos vendo aqui em Jonas 2,8, que aqueles que abandonam a misericórdia de Deus, porque se aliaram a alguma coisa que não devia. Nós estamos falando sobre a palavra que decide. Tem duas palavras que estão no ar, né? A palavra de Deus, a palavra do diabo. O diabo, ele fala através das circunstâncias, da nossa carne, da carne dos outros. E a palavra de Deus é a palavra escrita e é o Espírito testificando em nós. Então é uma guerra, né? Muitas vozes, né? Uma batalha espiritual. Então, o que vemos aqui, que nós vimos a palavra forfeit, que a questão da omissão, nós podemos ver que ela foi elaborada no inferno, para que o homem não viva a vida abundante. A omissão, ela vem assim, a religião dos homens. A religião dos homens, ela foi programada e projetada no inferno, para você ficar como aquele cachorro, girando em círculo, que coloca uma linguiça no círculo e coloca o cachorro. Aí conforme ele vai, a linguiça vai na frente, ele vai correndo e nunca alcança. É uma decepção total. Sabe aquela frustração de você estar correndo atrás de algo, com um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque ele vai, mas o rabo foge, então nunca alcança. A religião, ela foi programada nesse sentido, de que você seja frustrado. Por quê? Porque ela foi projetada de uma maneira como uma ratoeira. Você pensa que está tendo uma vantagem, mas você está caindo numa prisão psicológica. A religião dos homens funciona assim. Ela tem uma linha de ensino que não te tira da ignorância. Olha o que diz em Oséias, está aqui em Jonas, volta para trás. Um versículo bem conhecido, Oséias 4,6. Oséias 4,6 fala que o meu povo não é o povo do mundo, é o povo que está tentando achar Deus. Irmãos, hoje em dia achar Deus não é simples. Muitas vezes a morte na panela, né? A pessoa está com fome, vai comer, a comida está envenenada. Aí piorou tudo, né? Então a religião, ela é projetada no inferno para parecer que está alimentando, mas está matando. Em Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então a omissão é o quê? É você não saber como cooperar com a graça. Olha, quantas pessoas estão dentro da igreja? Estão dando mole para o inimigo e não estão cooperando com a graça. Eles não sabem como cooperar. Eles pensam que Deus vai tirar o povo de Faraó por acaso, que o terreno baldio vai virar um pomar por acaso. As pessoas não são ensinadas na religião a se comprometer a ponto de tomar uma atitude que coopere. Se você não cooperar com Deus, Deus não tem como forçar sobre a sua vida, né? Então a religião dos homens é ignorância e falta de atos de fé correspondente. A religião, ela pensa que atos de fé é soberba, é substituir a Deus. Por exemplo, não se espera de um religioso que ele tenha atos de fé. Você viu que o povo diante do mar até clamava a Deus, mas aqui não acontecia nada. Não acontecia nada. Absolutamente não acontecia nada. Mas Moisés teve um ato de fé diante do mar. Isto a religião não produz. A religião, ela fica numa frequência de esperança. Tem até igrejas que são baseadas em esperança. Não, nós não vemos isso na igreja primitiva. Essa omissão é uma frequência de engano. Aonde se espera atos de fé, a pessoa diz: se Deus quiser, pastor, vai acontecer. Ela não sabe como cooperar no processo. A fé que ela tem é uma fé morta, não é uma fé ativa. É uma fé religiosa. A fé dos religiosos é uma fé que não tem atos. É uma fé que não tem palavras também. Tipo, a pessoa está passando luta, mas ela não tem palavras de fé e atos de fé. O que ela está confessando? As circunstâncias, os problemas. É assim que a religião deixa as pessoas. Então a omissão é a ignorância. A ignorância pode ser não conhecer como funciona a graça, porque a graça tem uma dinâmica. Muitos poucos se entendem isso.
Até Jesus fala, ó, lá em Colossenses 1:27 diz, Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses 1:27. Então, a dinâmica da graça, a pessoa está perdendo porque ela não conhece o processo ou não coopera no processo. Não conhece ou não coopera. O não conhecer o processo é o seguinte, nós vemos aqui, o meu povo está sendo instruído por falta de conhecimento. Em Jeremias capítulo 8, versículo 8 e 9, eu vou ler aqui, puder acompanhar, diz assim: como dizeis, nós somos sábios. Você sabe, a pessoa quanto mais tola que ela é, mais ela se julga sábia. E a pessoa que teme o Senhor, ela é prudente. Cada passo que ela vai dar, ela consulta o Senhor. Mas a pessoa que ela é tola, ela está muito segura, é muito certa, muito obstinada, né? E aqui diz assim, ó, como dizeis, nós somos sábios, e a lei de Jeová está conosco, mas na verdade, eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Quer dizer, aquele ensino que era para levar as pessoas a Deus, a religião faz o quê? Mentir, enganar. Afasta as pessoas de Deus, dando a impressão que está se aproximando de Deus. Aqui diz, os sábios serão envergonhados, espantados e presos, rejeitaram a palavra de Jeová. Que sabedoria é essa que eles têm? Quer dizer, que ensino é esse? Que não está gerando um povo de fé prática. A palavra de Deus não está governando eles, porque a palavra de Deus para governar, o que diz lá, se no teu coração creres, e com a tua boca confessares. Romanos 10, 9 e 10. Esta é a fé bíblica, salvífica, genuína. Você está ouvindo a verdade, entesourando no seu coração. Mateus 12, 34 diz que a boca fala, o coração está cheio. Então, o que vemos ali é o quê? A fé bíblica do modelo de Atos dos Apóstolos é uma fé que tem o coração cheio da verdade e a pessoa está manifestando isso com palavras e com atos proféticos. Não é isso que a religião gera. A religião não gera pessoas que têm essa fé bíblica, mas tem uma fé diferente. Uma fé de compre esse objeto e tua vida vai mudar. Fique esperando, faça 7 quintas-feiras e tua vida vai mudar. Faça boas obras e Deus vai te ouvir, te abençoar. É um caminho paralelo tão louco e as pessoas embarcam multidões. Então o que vemos é que a religião ela tem dois aspectos. Ela mantém na ignorância e ela faz com que a pessoa faça coisas que Deus não mandou e não faça o que Deus mandou. Então a pessoa fica ali distraída no processo. Nós vemos ali aqueles que abandonam, forfeit, perdem o direito às misericórdias de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que não estão recebendo as misericórdias de Deus dentro e fora da igreja? A misericórdia de Deus não chega até a pessoa, né? O que vemos isto é, que sabedoria, ele pergunta, que sabedoria é esta? A pessoa vai fazer uma faculdade de engenharia, o primeiro prédio que faz, cai. O segundo prédio que faz, cai. Nunca fez um prédio que parou. Que curso de engenharia é esse? Que forma medíocres, derrotados, incapazes, inaptos. Você esperava que um curso produzisse excelência. Então, que ensino é esse que não produz pessoas biblicamente que são como Jesus falou, quem crê em mim fará as mesmas obras e maiores. Então, a morte na panela aí, né? Por isso a palavra que governa, tem que governar mesmo. Se não está governando, é outro espírito que está governando, não é nada neutro. Quem não está sendo governado por Deus, está sendo governado pelas trevas. E as pessoas pensam, não, é uma pessoa boa. Não. Se Deus não está inspirando, o diabo está inspirando. Porque o mundo jaz o maligno, né? Então, em Marcos capítulo 4, versículo 15, fala dos tipos de solo ali. Marcos 4, 15, né? Fala dos tipos de solo que não respondem à palavra, não cooperam. Então, o que nós estamos falando? A pessoa perde a herança porque não entende. A Bíblia diz que quando alguém ouve a palavra e não entende, o diabo tira. E aquele que ouve e não pratica. Esses dois tipos de pessoas estão se enganando, porque o tempo está passando e as coisas não vão mudar.
vão piorar. Vão de mal a pior. Marcos 4,15 diz: e os que estão junto do caminho são aqueles que têm a palavra semeada, mas tendo-as ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada. Aqui em Marcos 4,15, nós temos um paralelo. Esse mesmo texto de Marcos 4,15 está lá em Mateus 13,19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Amados, Deus, Ele não fala por enigma ao sincero. Ele torna claro, Ele revela os humildes. Não pense que a palavra, pastor, a palavra é difícil de entender. Não é que a palavra é difícil de entender. O homem se meteu em muitas confusões. Ele fez o homem reto, diz Eclesiastes 7. Então, não é que a palavra é difícil. O homem entrou numa frequência, ele precisa sair. Em Isaías 59, 1 e 2, diz assim, que os vossos pecados, eles criam uma cortina que vocês não podem perceber a Deus. Em Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, a questão não é que a palavra é difícil. O homem se tornou muito complicado, você está entendendo? Então, quando alguém ouve a palavra e não entende, não é porque a palavra é difícil de entender, é porque o coração da pessoa está enroscado em algum pecado. Quando uma pessoa ela ouve uma palavra pregada, na unção de direção do Espírito, e ela não entende, ou não pratica, há um demônio ali. Porque a palavra não foi dada para não germinar. Essa palavra é incorruptível. Quando a palavra ela cai num terreno que ela não germina, a terra é ruim. Porque a palavra não foi semeada para não germinar. Ela foi semeada para germinar. Então, quando uma pessoa ouve a palavra, ouve, está passando o tempo, e ela não entende, passou, não entendo, tem algum pecado de estimação, tem alguma brecha. Por quê? Porque o normal é entender e praticar. Isso é normal. Então a pessoa ouve a palavra, ouve, e ela não entende. Por quê? Porque tem um pecado que está cegando ela e não deixa ela entender. Tem um demônio de estimação que não deixa ela entender. E a pessoa que entende e não pratica, aí piorou. Além de um demônio, de um pecado escondido, tem um coração maligno e rebelde. Então, a pessoa que não entende tem um demônio. A pessoa que entende e não pratica tem dois demônios. Porque, vamos dar um exemplo. Você ouve a palavra e faz o contrário e não se arrepende, isso é muito sério. A Bíblia diz que maior castigo terá esse que ouve e não pratica do que aqueles que não ouviram. Não, agora, não quer dizer que aqueles que não ouviram serão salvos, não. A ignorância destrói. A ignorância destrói, só que a rebeldia destrói mais que a ignorância. Porque a rebeldia é, sabendo o que eu devia fazer, eu faço o contrário. Isso é obstinação. A rebeldia é pecado de feitiçaria. Por que feitiçaria? Porque ao mesmo tempo que eu não estou obedecendo a Deus, estou ouvindo a demônios, eu estarei incentivando as pessoas que me veem fazendo aquilo. Se ele é crente e faz, eu também vou fazer. Por exemplo, se a Cleide andar comigo e eu viver fofocando, por que eu sou um feiticeiro? Quando a Bíblia diz que isso é maligno, porque ela vendo o meu exemplo, eu não só estou obedecendo a demônios, como estou mostrando para ela, você pode ser assim também. Então eu passo a ser uma pessoa maligna de multiplicação. Eu passo a ser uma erva daninha que entra na plantação, é o joio que entra, né? Você está ouvindo uma pregação de uma pastora, não existe pastora, na verdade, a Bíblia não fala de pastora, né? É uma missionária, chama Ninosca, de Honduras. E ela estava explicando como o trigo vira joio. Ela fala que quando você cochila, você vira um joio. A tua percepção muda. Quando aquela mulher cochilou, ela matou o filho dela. Quando as noivas cochilaram, Jesus veio. Então ela fala assim que quando nós cochilamos, nós estamos na igreja, mas damos aquela vacalhada, ali o trigo vai virando joio. Então é muito perigoso você não ter esse temor e tremor, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa carne quer nos levar para o inferno. O diabo você expulsa, ele vai embora. O mundo você fecha tua janela, fecha teu quarto, agora a tua carne está aí 24 horas, para tentar te dizer que você é coitadinho, que ninguém te ama, que tudo está dando errado. A carne está aí. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne. Sem dúvida.
porque está 24 horas ali tentando pregar para nós. E se nós não compararmos, porque uma coisa que os cristãos atuais não sabem, é que eles têm o direito sobre os seus pensamentos. Aqui em 2 Coríntios capítulo 10, em 2 Coríntios capítulo 10, você ver aqui no versículo 3, embora sejamos humanos, não lutamos conforme padrões humanos, né? É 2 Coríntios 10, 3. Usamos as armas poderosas de Deus e não armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos, destruindo todas, veja aqui a palavra, todo pensamento, levando todo pensamento cativo a Cristo. O que ele está dizendo é que você pode, um a um, vencer todo pensamento antibíblico, todo sentimento antibíblico você pode. Ali está dizendo todo pensamento, toda imaginação. Quer dizer, tudo isso está sob o nosso domínio. Mas o que vemos é o que, irmãos? Você pode fazer algo e não faz. Aí nós entramos naquilo que nós temos lá do forfeit, a negligência. A negligência é quando algo precisa ser feito e eu não faço, aquilo vai continuar dando errado. Então, se eu estou fazendo algo errado, isso pode ser o que? Ignorância ou negligência. Vamos dar um exemplo que você está fazendo algo errado e Deus te ensina como fazer o certo. Você continua fazendo errado. Ou você não entendeu o que Deus falou, isso é ignorância. Ou você continua fazendo errado porque você é teimoso, negligente, rebelde. Porque se Deus nos chama para fazer o certo e a pessoa continua fazendo errado, ou ela não entendeu a mensagem, ou ela ama as trevas. Aí é que nós entramos no versículo de Jonas 2,8. Que aqueles que abandonam a misericórdia de Deus perdem. Isso é um ato, pode ser inconsciente, mas é quase que voluntário, porque nós temos a oportunidade. Aqui está dizendo que nós podemos levar cativo todo pensamento. É muito importante compreender. Muitos cristãos não sabem disso, irmãos. Lá em Colossenses 3, 1 ou 3, diz assim, que já que nós recitamos, pensemos nas coisas do alto, não da terra. Muitos poucos cristãos sabem que Deus não nos deu apenas o domínio do diabo, o domínio das circunstâncias, Deus nos deu o domínio da carne. Isso aí, poucos. Até é bom nem saber, porque se eu sei, o que vai acontecer? Eu vou ter uma responsabilidade. Agora eu tenho uma responsabilidade para com os meus pensamentos que não são bíblicos, desejos, sentimentos, Então a pessoa, ela não quer nem saber que os meus pensamentos são responsabilidade minha. Que desde que Jesus morreu, ressuscitou e me deu o Espírito Santo, eu tenho o direito, o privilégio e a chamada de levar cativo todo pensamento. Hoje o que nós vemos é o quê? Um povo indisciplinado. Os seus pensamentos estão ao léu. Eles não têm o controle e o domínio dos seus pensamentos. Como diz lá em Gênesis 4:7, o pecado está contra você, mas cabe você dominar. Então as pessoas, elas soltam o leme. Isso aí é desde a queda. Adão e Eva soltou, falou: diabo, faça o que você quiser. Sabe quando você tem uma responsabilidade para com o jardim e você não toma uma atitude e diz: diabo, faça o que você quiser. Você é uma negligência. Isso aí Deus deu para você tomar uma atitude. Não, mas não toma. Por acaso o terreno baldio vai virar um pomar. Essa falta de atitude faz com que nós percamos a herança. Por que o povo religioso da época de Jesus não estava usufruindo curas, libertações, expulsações de demônios? Por quê? Eles não estavam conectados com o que Deus queria fazer? O Espírito do Senhor Deus me ungiu. Lá em Isaías 61. Então os fariseus, eles estavam no descompasso, eles estavam na religião dos homens. Veio Jesus, ouvindo a Deus, curava, libertava, multiplicava, pregava, o povo se arrependia. Está vendo que é eficácia? E a religião? Girando mortos, e falava e não acontecia nada. Eles não sabiam como cooperar, porque a fé de cooperar é o quê? Você está com o coração cheio da palavra e semeando no Espírito. Este é o método de Deus. Mas os fariseus não faziam isso. E ainda chamavam Jesus de demônio, que estava fazendo exatamente. Então, os fariseus estavam agindo como Adão e Eva no paraíso. Foram chamados para governar, para levar o povo a Deus. Negligência total. Se Deus quiser, Ele faz. Se for vontade de Deus, Ele faz.
E o tempo passando, e o povo totalmente destruído. Jesus chegou numa cidade lá, e havia uma mulher encurvada, e Jesus falou assim: escute, não convém libertar essa mulher do demônio que está encurvada há 12 anos aí na igreja? Quer dizer, há 12 anos os fariseus não faziam nada. Eles estavam em descompasso total. Eles não sabiam o projeto de Deus e como cooperar com esse projeto. Veja como a religião ela é burra. Ela não entende o que Deus quer fazer e nem como cooperar. De forma que, não entendendo e não praticando, o tempo está passando e as pessoas não vão receber. Cego guiando cego. As pessoas não entendem o que a graça nos deu domínio, e que esse domínio é uma parte que nós temos que fazer. Deus não vai fazer. Você pensa que Deus vai expulsar demônio? É nós que vamos, amém? Ele já deu essa comissão para nós, lá em Marcos 16. Então o que vemos é, como o Humberto falou outro dia lá no post dele, as duas maneiras de perdermos a vida abundante é pela ignorância da religião dos homens, ou pelo pecado não confessado. Aqui está. Essas duas maneiras de você estar diante de um oceano, colocar o teu barco nas baías ali toda enlameada e se contentar. Depois que Israel ganhou aquela terra prometida, depois de décadas, Deus falou: Josué, até quando esse povo vai ser negligente e tomar a terra que eu dei para eles? A tendência do ser humano é negligência, preguiça, descaso, omissão. E aí entra no versículo que nós começamos aqui, Jonas 2:8, que a pessoa perde a misericórdia de Deus porque dá uma resposta errada. É o forfeit. Quer dizer, perder o que você tem direito, Humberto, por omissão ou crime. Você perde aquilo que é teu. A vida está passando, as pessoas não estão usufruindo a vida abundante. Por quê? Porque a palavra de Deus não está governando eles. Veja, Cleide, se a palavra de Deus não governar a tua mente, ela não vai governar o teu coração. Se ela não governar o teu coração, ela não vai governar a tua boca. Se ela não governar a tua boca, ela não governará a tua circunstância, Humberto. Há toda uma sinergia, uma concatenação. Se você não ouvir, você não entende. Se você não entender, você não ora. Se você não ora, não cai no coração. Se você não tem um coração cheio, a boca não vai falar. E se a boca não falar, ungido não vai mudar a circunstância. Aqui está. E a religião, ela não entende essa dinâmica da graça. Ela não coopera. Se Deus quiser, Ele faz. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Sou um pecador lavado no sangue de Jesus. E aí, não entende, não coopera. E Deus vai fazer. Os fariseus ficavam esperando o melhor de Deus. Não entendiam, não cooperavam. Não entendiam, não cooperavam. A vida passando. Tanto a vida deles como a dos que ouviam eles, destruída. Por quê? Porque Deus não quer fazer? Meu povo é destruído por falta de entendimento. Então, a falta de entendimento, porque o ensino errado leva a um aprendizado errado, é o que está matando muita gente. E é aqueles que estão ouvindo a verdade e não estão praticando. Terra ruim, porque são rebeldes. Ouvem a verdade, fazem a mentira, porque amam as trevas. Quando uma pessoa sabe a vontade de Deus e não faz, será castigada com muitos açoites. Porque é óbvio que nós não praticamos tudo a vontade de Deus, mas aquilo que você confessa como pecado e pede: Senhor, me ajude, é computado como obediência. Aquele pecado que eu não quero cometer e eu confesso como pecado, não é computado. 1 Coríntios 11:31. E aquilo que eu leio de Senhor, me ajude, eu estou misturando com fé, estou dizendo, não estou conformado, estou ali, Senhor, me ajude, Senhor, eu quero, isso é computado como obediência. Mas aquilo que eu sei que é a vontade de Deus, não tomo atitude, não me arrependo, não confesso e não estou lutando para praticar aquilo, é computado como ira de Deus. Lá em 1 Timóteo, fala que muitos estão esperando a misericórdia, mas o que vão receber é o que, amados? A ira de Deus, porque nem salvos são. Quer ver? Só um pouquinho aqui, que eu não tinha notado esse versículo. Que nós possamos entendermos que a vida, ela é muito matemática. O que você semeia? Irmãos, tem gente semeando aí espinho e dizendo, mas vai nascer um pomar.
vai nascer um pomar porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. Então não pode se semear na carne e colher no espírito. Que eu e você possamos tomar essa responsabilidade. O versículo, né, que quero passar aqui para os irmãos. A pessoa está esperando a misericórdia. Ah, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso para aquele que se arrepende. Ele é misericordioso para aquele que se coloca debaixo do sangue. Romanos 2,5. Deus é misericordioso para aquele que está debaixo do sangue de Jesus. Lembra quando veio a ira de Deus lá no Egito? Aqueles que tinham marcado o sangue na borda, eles eram da casa, eles eram poupados? Deus é misericordioso para aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Sabe todas aquelas promessas do Salmo 91? Uma vez eu trouxe um estudo numa quarta-feira, a Carla, tua tia, até participou dessas quartas-feiras. A gente fez 16 semanas, cada semana um versículo do Salmo 91. Mas se você ver, Vera, o Salmo 91, ele está cheio de promessas do 2 até o 16. Mas essas promessas do 2 até o 16 são para os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aí está, linkado. Quanto aos mais, o Senhor diz, lá eu acho que é Ezequiel 9, marque na testa que eles estão gemendo, confessando seus pecados. Quanto ao mais, mata. A morte está aí campeando, irmão, matando, roubando, destruindo. É bom, é mau, é inteligente, é burro, é sábio, é forte, é fraco. Está aí, é uma carnificina, um mundo de raso maligno. Está embaixo do sangue, temente. Confessou o seu pecado? A misericórdia de Deus. Brincou com o pecado dentro ou fora da igreja, em cima do púlpito? Vai ver o que sai com ele. Pensa que o sacerdote, não, eu sou um fariseu, não sou do céu. Deus não conhece patente, título, ele olha o coração, certo? A vida é muito matemática, você não pode semear. Deus está te ensinando aqui a escolher a semente, semeia. Semeia no Espírito, você vai colher vida e paz. Agora, só porque está ouvindo, eu estou ouvindo que semear no Espírito, eu vou ter vida e paz. E semeando na carne, semeando. Não, mas eu estou lá e o pastor falou. Irmão, se você ouve e não pratica, você é casa na areia, você vai afundar. Isso não vai funcionar na sua vida. Você acha que o que Jesus falava funcionava na vida dos fariseus? Proximidade não significa osmose, eu serei salvo por osmose, serei abençoado por osmose. Eu estou com uma pessoa que está falando o que eu tenho que fazer, e só porque eu estou ouvindo e estou junto, por osmose, automaticamente eu serei abençoado. Não, eu ouvir, eu me arrepender e eu praticar, você está vendo, pela graça. Não é uma coisa assim por osmose, só porque eu estou ouvindo, só porque eu estou concordando, automaticamente isso vai frutificar na minha vida. Então eu estou ouvindo, ele me deu uma sacolinha de semente, estou ouvindo, estou entendendo, então é assim, então eu tenho que pegar a semente, e aí eu não semeio mais, só porque eu ouvi que se eu semear eu vou colher, eu vou colher, está aqui fechado o pacotinho, não, mas eu tenho certeza que, isso beira a loucura, irmãos, isso beira a loucura, casa na areia, ouvir e não querer praticar, porque não quer dizer que você vai ouvir e vai automaticamente praticar, mas no momento que você ouve algo que você está errando, e você não se arrepende daquilo, e não começa a gemer e orar para praticar aquilo, você é casa na areia. Aquilo que você sabe que está fazendo errado, não se arrepende, e não geme para fazer o que a Bíblia diz, você é terra ruim. A palavra bate, escorre na capa e cai lá no chão. Veja só. Mas tu, segundo a dureza do teu coração, impenitente, falta de penitência, falta de descobrir com o sangue de Jesus, entesouras ira. Olha o tesouro que ele está guardando, coisa linda, hein? Qual o tesouro está no teu cofre? Eu estou entesourando a ira de Deus. Tá crescendo, o cofre a boca dele está gorda. Entesourando ira para o dia da ira. Deus me livre, eu não quero tesourar isso, você quer? Deus me livre, meus irmãos. Quero outro tesouro. Então o que vemos o quê? A terra ruim, Humberto, é aquele que ouve e não pratica. Por quê? Ouviu e não entendeu porque tem pecado de estimação, tem alguma coisa que ele sabe que tem que parar, mas não para.
Então quem ouve a palavra e não entende porque tem algum pecado. E aquele que ouve, entende e não pratica porque é rebelde, porque é feiticeiro, porque é terra ruim, porque ama as trevas. Porque o normal é ouvir e praticar. Isso é normal. Foi para isso que a semente veio. Para germinar, certo? 100 por 1. Você crê nisso, que você é uma dessas pessoas? Então, nós estamos falando aqui da palavra que governa, da palavra que decide. A dinâmica da graça é: as pessoas estão ouvindo, se arrependendo e decidindo praticar. Aqui está a terra boa. Os demais, meus irmãos, dentro ou fora da igreja, já era. Se você não cooperar no processo com a tua parte, você vai para o inferno, dentro ou fora da igreja. Veja como é importante nós entendermos e praticarmos a vontade de Deus. Esta é a fé salvífica, amém? A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 12, para a gente concluir, né? Temos pouco tempo, amados. Que eu e você não sejamos uma casa na areia, tá bom? 2 Coríntios 12, 20, 21, tá? 2 Coríntios 12, 20 e 21. Queridos, amados irmãos, diga-se: Senhor, não deixa eu perecer por falta de entendimento. Não deixa a vida passar e eu ser um fariseu. Não deixa a vida passar e eu, sabendo o certo, fazer o errado e não me arrepender. O Senhor diz assim: misericórdia quero. Não, justiça. Se eu dizer: Senhor, me perdoa. O Senhor falou misericórdia, cobre com o teu sangue e me ajude a ter misericórdia. Tem perdão? Olha, sangue, Espírito. Mas não, tem obstinação. Irmão, Saul se obstinou tanto ao ponto de morrer. Um abismo chamou outro abismo. A vida é muito matemática, irmãos. Muito matemática. 2 Coríntios 12, 20, 21. Pois eu temo que indo ter convosco não vos ache como eu vos quero. Aqui Jesus falando: eu vou vir e vou pegar você como eu não quero. Não quero pegar você desqualificado, contaminado, rejeitado e reprovado. Não quero pegar vocês fazendo o contrário do que eu falei, né? E que seja achado por vós qual nome quereis. Então é uma decepção amba. Jesus vem e nos pega desqualificado, e nós esperando um advogado, um salvador, vem um juiz. Esperando a misericórdia, vem a ira de Deus. Senhor, não te conheço, sai de perto de mim, maldito. Senhor, peraí, calma, não tanto assim, peraí. Olha o que diz aqui: eu temo. Esse temo significa que há grandes probabilidades. Por que Paulo teme? Porque ele tem quase certeza que vai chegar lá em Corinto e tudo que ele pregou, o povo está fazendo o contrário. Ele está falando isso. Eu temo que indo ter convosco não vos ache como vos quero, e que seja achado por vós qual não me quereis, e que haja entre vós. O que é que ele não queria e vai encontrar? Eu temo que o quê? Haja entre vós o quê? Vamos lá? Primeiro item: problema de relacionamentos. Hein, Humberto? Aqui está onde Satanás está levando multidões para o inferno. Cada iniquidade o amor de muitos esfriará. A iniquidade do outro me esfria quando eu não tenho misericórdia, não perdoo. Então eu te digo o seguinte: faça o mal para a Cleide. Se a Cleide não tomar graça, guerra é guerra, viu? Falei isso ontem à noite. Depois, se você puder ouvir, passei agora há pouco. O pastor Geraldo trouxe uma palavra maravilhosa, depois eu trouxe essa palavra. Eu faço mal para você. Se você não tomar graça para me perdoar e me abençoar e orar por mim, você vai ficar chateado. Se você ficar chateado, você se priva da graça. Hebreus 12, 14, 15 diz que você se separa da graça. Então, o mal que eu te fiz pode acabar com você, não pelo mal que eu fiz, mas por você não tomar a graça e me abençoar. E não há neutralidade, não. Não pense nem fede nem cheira. Nem amo nem odeio. Não vem com essa, não. Porque o diabo adora o morno. Nem fede nem cheira. Nem amo nem odeio. Se nem amo nem odeio, isso é um morno. Nem confio nem desconfio. Nem confio no Senhor nem desconfio. Estou aqui esperando. Estou aqui, ó. Deus quiser. Esse é o morno. Nem quero mundanismo, nem quero uma vida fanática. Eu quero ali, misturado com postagem de música do mundo, tal. Eu não quero nem o radicalismo do evangelho, nem o mundanismo, se é que eu sou mundano. Eu não sou gospel. Eu estou ali no morno, no meio. Irmãos,
Olha, o que eu estou dizendo? Primeiro problema qualquer, relacionamentos não tratados com graça. Porque todos nós temos problemas, mas se nós confessarmos e cobrirmos com sangue, chamarmos pecado de pecado e gemer diante de Deus para amar essa pessoa ardentemente, nós teremos misericórdia da parte de Deus. Deus que terá misericórdia, que tem misericórdia. O que é misericórdia? Estou com problema de relacionamento com a Vera? Senhor, isso é pecado, pai. Eu devia amá-lo ardentemente, não estou amando, Senhor, me perdoa, e estou lutando contra aquilo. Deus vai ter misericórdia de mim. Agora, a Vera fez aquilo que ela está pensando. O problema dela é, eu vou ver, ela me paga. Irmão. E quantas pessoas estão nessa situação? Empurrando com a barriga, dizendo, não, mas Deus sabe que não fui eu, foi ela. A graça passou, não pegou. A graça passou, passou pelo vão do dedo. Então o que nós vemos aqui? Contenda, ciúmes, irmão que tem de gente, carnal. Já vimos no passado, isso não existe mais, mas no passado, ciúme dentro do culto, irmão. Dentro do culto, pensa que está olhando para o lado, meu Deus do céu, Espírito, pelo amor de Deus, Espírito, vamos sair da carne. Dentro do culto, o momento de se arrepender, de se converter, um ambiente santo, um ambiente que nós devíamos estar ali cooperando, a pessoa no osso ali, dizendo, o que você olhou para ele, o que você olhou para ela, o que não sei o que, irmão, isso é infernal, isso é potestade, isso é legião, e tem muita gente assim, irmão. Ciúme é uma coisa diabólica, mas não parece, estou só cuidando do que é meu. Iras, pessoas brabinhas, zangadas, altamente explosivas, irmão. Qualquer coisinha, pau! Irmão, esse gente não vai ser salva, se não confessar isso como pecado. E justifica. Não sou eu que me irrito, é ela que me irrita, é isso que me irrita. E se irrita fácil. A irritar-se fácil mostra que está sob influência de demônios. Porque Jesus é paz, irmão. Então uma pessoa que não está chamando ira de pecado, provavelmente não será salva. Facções, eu sou melhor, porque eu tenho troféu, porque eu tenho medalha, porque eu tenho mais like, porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais famoso. Irmãos, nós vivemos numa era de competitividade esmagadora, e aqui está mostrando que esse tipo de pessoa é o que não vai subir, irmão. E hoje nós contra eles, eu contra você, isto é praxe. Não há uma cooperação, o que eu tenho é para te servir, o que eu tenho é para cooperar. Não, o que eu tenho é para competir, mostrar que sou melhor que você. Esse espírito não é o de Deus. A pessoa está dentro da igreja, mas ela não está no Espírito de Deus, ela está se enganando. E aqui nós temos um xerox, um raio-x da pessoa que não está salva, se não chamar isso de pecado. Porque todos nós somos tentados nisso, não é? Quem não é tentado, por favor, vou pegar um alfinete e apertar em você, acho que você é um anjo. Difamações, irmão, o que há de covardia pela frente só fala o bem, por trás desce o rei, irmão. O que isso é, se ensina ou não, o que passa disso é o que, irmão? O diabo. Murmurações, a pessoa só vive reclamando, irmão, sempre insatisfeita, sempre achando que merece mais da vida. Aqui nós vemos que a pessoa que vive murmurando e reclamando da vida, se ela não chamar isso de pecado, se ela não tiver penitência, se ela não jejuar, e se ela não lutar, isso aqui a levará para o inferno. Tem pessoa que é um estilo de vida. Outro dia eu contei para os irmãos que estavam no ônibus, e a velhota ficou chateada, porque ela não tinha como reclamar, porque é o hábito, né? E aquele dia ela ficou pasma. Ela falou, hoje não dá nem para reclamar, não está sol, não está chuva, não está calor, não está frio, que dia nublado, gostoso, maravilhoso. Ela falou, não dá nem para reclamar. Estava prontinha para reclamar, mas Deus não deixou ali, fez uma maneira que não tem como se queixar disso. A pessoa fica caçando, procurando algo, é um vício, irmão. Zucrinar, né? Então o que vemos aqui? Barraco, olha lá, tumulto, irmão. Mas tem gente que gosta de um barraco, irmão. Gosta de gritar, tacar a panela na parede. Se não tiver um barraco, não tá bom. Esse comichão por barraco, irmão, sabe, mostra que a pessoa não está salva, não. Nós não temos muito tempo. Eu quero que você medite nesses textos depois em casa, tá bom? Com muito cuidado, diga, Deus, eu vou confessar um por um, vou fechar todas as brechas.
Vou fechar todas as brechas. Eu não quero deixar nada para o Satanás, nem uma unha, né? Então, a outra tradução minha aqui diz arrogância e desordem. Então, aquele que é soberbo e brigão. Então, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola com as suas próprias mãos a derruba. Provérbios 14:1. Então, tem a frequência da graça que está edificando e a frequência das trevas que estão destruindo. A voz das trevas é a voz do matar, roubar e destruir. É a frequência. A frequência das trevas é uma frequência que nem da sereia. Estoura vidro, hipnotiza pessoas. A frequência das trevas é uma frequência tóxica. Quando uma pessoa é obediente às trevas é o seguinte: odeio. A frequência entrou nela, está destruindo ela. Entende? Quando eu permito aquilo continuar, não cubro com o sangue, não luto contra, tudo que eu permito continua. Entende? Entrei na frequência da preocupação, Humberto. Aquilo ali é altamente destrutivo. Satanás teve um acesso, ele está passando. Se eu não chamar aquela preocupação de pecado, não cobrir com o sangue, dizer, Senhor, eu quero confiar, me ajude, me dá força. Se eu não lutar contra aquilo, não tomar a graça e não lutar contra aquele gigante, aquela frequência de preocupação vai me detonar. Tudo que o diabo faz, mata, rouba e destrói. Tudo. E aqui nós vemos como é a ação do diabo. Então, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba. E para finalizar, em Lucas 10:20 diz: não se alegre porque os demônios se sujeitem, mas alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Irmão, preste bem atenção. Não se alegre por aquilo que Deus faz ou te dá. Quando você se empolga, irmão, com qualquer coisa que não seja o seu relacionamento com Deus, você está em maus lençóis. Isso é idolatria. Ele está dizendo, não se alegre porque os demônios se sujeitam. Se alegre porque o vosso nome está no livro da vida. Sabe, a nossa comunhão com Deus, ela é prioridade constante, irmãos. Vamos dar um exemplo. Deus me dá uma igreja com 10 mil membros, aí eu tiro uma selfie e fico todo empolgado com 10 mil pessoas. Irmãos, Humberto querido, Jesus, quando tinha 10 mil pessoas querendo ouvi-lo, ele não desprezava, ele curava os enfermos. Mas nós lemos o livro de Marcos, a multidão nunca foi prioridade para Jesus. Ele atendia aquele povo e ia lá estar a sós com o Pai. Estar a sós com o Pai era prioridade para Jesus. A multidão corria atrás dele, ele atendia a multidão e ia lá. Porque o point dele, o que ele, coisa mais, é os momentos que ele tinha com o Pai. Isso para ele era tudo. Perseguição, ou fama, multidão, ou dinheiro, nada disso se pegava por causa de Jesus. Imagina que você começa a servir o Senhor com sinceridade e Jeová Jireh começa a te prosperar. Aí ele te dá uma mansão, aí você pega e posta a mansão. Olha a mansão que eu tenho. Sabe, você está sendo um tolo. Se você se gloria em qualquer coisa, a não ser a tua comunhão com o Senhor, tudo isso você agradece. Tudo isso você fica feliz. Você está sendo abençoado. Deus está operando a tua vida, Deus está te dando coisa, você está agradecido, reconhece, mas se você se empolga com isso, teu coração está nisso. Onde está o teu tesouro de Deus? A pessoa que se empolga porque acumula dinheiro na conta bancária, a pessoa que se empolga porque tem uma igreja com 50 mil membros. Irmão, se Deus me der uma igreja com 1 milhão de membros, eu vou agradecer ao Senhor. Mas aquele 1 milhão de membros não significa mais do que eu estar trancado no meu quarto falando com o Senhor. Aquilo ali é muito mais do que esse 1 milhão. Agora, eu sou pastor de 1 milhão. Você é burro. Você é empolgado com multidão. Jesus não estava empolgado com multidão. Tem um monte de pastor, que ele fica empolgado, impressionado, ele tem que mostrar para todo mundo, olha quantos membros tem na minha igreja, olha quantos que tiveram nesse culto, olha quantas pessoas curadas, olha quanto que eu estou prosperando, olha aqui a minha casa eu comprei, olha aqui o meu iate. Burro, quem se empolga com coisas. Por quê? Nós devemos nos alegrar, o nosso nome está no livro da vida. Tudo isso, nós nos alegramos, agradecemos, mas quando aquilo toma o teu coração, tem pessoa que ela ama o Senhor, mas só arrumar um namoradinho ou namoradinha, aquilo ali é meu tudo, larga a igreja, larga os cultos, avacalha, briga, sabe, isso é um ídolo. Deus mostra, aí está o teu coração. Quando você não tem nada, eu sou tudo para você, mas só eu te dar uma migalha de pão, migalha de pão, vou postar aqui migalha de pão, gente, seu burro, não está preparado. Aquilo que te empolga, você não está preparado para aquilo. Você está preparado para aquilo que Deus te der e você disser, obrigado, Senhor. Aí Deus coloca
uma barra de ouro aqui, assim, uma barra de ouro aqui. Assim, obrigado, vamos fazer algo assim. Oh, barra de ouro. Não está preparado. Você não está preparado para aquilo que te empolga. Aquilo que te empolga é o ídolo. Porque quando Abraão não tinha ninguém, ele era amigo do Senhor. Quando deu Isaac, falou: me dá Isaac a quem tu amas. Aí, ele começou a amar mais Isaac. A Bíblia diz que aquele que amar mais esposa, mais filho, mais trabalho, mais dinheiro do que a mim, não é digno de mim. E as pessoas se empolgam, irmãos, por aquilo que cai da mesa dos filhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar, queridos, a paz do Senhor.